Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no Cheiroso FC. Então vamos falar sobre, por exemplo, nosso último vídeo foi sobre a demissão do Ramon, né, no Vasco da Gama. E meio que voltamos ao assunto Ramon. Só que dessa vez não no Vasco da Gama, e sim no Botafogo. Depois de demitir Paulo Autuori, Bruno Lazzaroni, que era auxiliar, foi promovido para técnico, foi efetivado como técnico. Depois da derrota na última quinta-feira para o Cuiabá, na última terça-feira para o Cuiabá, no Engenhão pela Copa do Brasil, Bruno Lazzaroni foi desligado do clube e hoje foi confirmado que ele iria sair da equipe alvinegra. Um dos principais nomes agora consultados pela diretoria do Botafogo é exatamente o de Ramon Menezes, ex-técnico do Vasco. O Ramon fez muito sucesso no início da sua passagem pelo Vasco, teve 16 jogos apenas pelo Vasco da Gama. Nos primeiros jogos foi muito bem, o Vasco chegou a liderar o Campeonato Brasileiro e hoje o Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Outros nomes como Lisca, que está no América Mineiro, né, que já recusou a equipe do Botafogo, vai ficar no Atlético. Né? Além disso, alguns nomes também já estão sendo monitorados, além do nome de Ramon, nomes como Alexandre Galo, né, ex-técnico da seleção sub-20, né, são monitorados. O Botafogo, que neste momento vive uma campanha ruim, né, no Campeonato Brasileiro, não é pior do que o Vasco, por exemplo, no campeonato, mas não deixa de ser uma classificação ruim no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, nesse momento, é o último time fora da zona de rebaixamento. Tem um jogo a menos que o Vasco, é verdade. Ou seja, o Vasco vencendo o seu jogo, matematicamente falando, o Botafogo estaria na zona de rebaixamento, já que o Vasco teria esse jogo para cumprir ainda. O Botafogo tem um jogo a menos também, é verdade. É o jogo contra o São Paulo, mas o Vasco tem menos jogos, né, que já foram feitos. O Vasco está na mesma situação basicamente do Goiás, com 16 jogos. Fortaleza também tem 16 jogos, né? A gente deve ter um outro vídeo aí nessa semana analisando a rodada do Campeonato Brasileiro. Em breve tem mais narrações também, né? E tá, o Botafogo no momento é 16º colocado com 19 pontos, tem o mesmo número de jogos do Atlético Paranaense, que é 18º, e tem um jogo a menos em relação ao Curitiba, que é o 19º. Goiás é o lanterna com 11 pontos, tem o mesmo número de jogos do Vasco, né? Falei do Botafogo, mas não é do Vasco, né? O Botafogo tem 17, o Vasco tem 16. Desses 18 pontos, a última vitória do Vasco da Gama foi exatamente a última vitória do Ramon como treinador do Vasco da Gama, quando o Vasco venceu o Botafogo por 3-2. É um jogo bem legal que foi aquele jogo entre Botafogo e Vasco da Gama. Mas é importante, né, o Botafogo agilizar o seu novo treinador, o seu futebol, porque o Botafogo joga amanhã, né? Amanhã não vai ser o novo treinador, independente que seja o Ramon, seja o Alexandre Galo, seja quem seja, né, o novo treinador do Botafogo de Futebol e Regatas. Especificamente eu quero falar do Ramon, né? Em tese seria porque é o nome, pelo menos de muitos lugares, de muitas fontes, o Botafogo, o nome mais forte no Botafogo é o do Ramon. Especificamente, né, eu acho que o Ramon foi um pouco injustiçado no Vasco. Ele teve uma sequência muito boa no início, acabou que teve uma sequência realmente de jogos sem vencer, mas o Vasco tinha um futebol. A partir do jogo contra o Atlético, as coisas começaram a sair um pouco do rumo, né, daquela goleada que o time sofreu, né, contra o Galo. Apesar de abrir o placar, tomar a virada por 4-1, muitos podem falar, é normal e tal, poderia até ser normal, mas, né, o torcedor nunca quer que o seu time perca, né, natural. O Galo era líder naquela época, hoje é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo tem boas peças nesse elenco, né? Fez uma contratação que poucos tinham essa esperança toda, do Pedro Raul, que no início metendo muitos gols, vive um jejum realmente, mas é um bom jogador. No caso do Matheus Babi também, outro exemplo, talvez a contratação que melhor se desempenhou nos últimos tempos do Botafogo, né, nesse ano, pelo menos, 2020. Era destaque no Campeonato Carioca, né, com o Macaé, e aí conseguiu fazer um bom aproveitamento e hoje é querido por toda a torcida, querido pela galera e tal. Muito bom jogador. Eu confesso que no início eu tinha um pouco de pé atrás com o Babi, não achava esse jogador todo, mas com os gols que ele vem fazendo, com as partidas, as atuações que ele vem tendo, acho legal. Acho que a ideia de ter Pedro Raul e Babi não é descartável, não é uma ideia descartável. Você pode ter os dois jogando juntos, depende das circunstâncias. Que nem, por exemplo, quando a gente fala, né, no caso do Fluminense, né, de Ganso e Nenê e Fred, no caso agora os três juntos. Não é descartável, mas você tem que ter um momento. Para mim, os três iniciarem os jogos, eu acho realmente complicado. Mas você pode ter os três dependendo das circunstâncias do jogo. Acredito que vai ser muito bom, acredito que vai ser importante caso o Ramon chegue no time do Botafogo. Acho que vai ter essas peças. O Honda precisa aparecer mais, né? O Honda não faz partidas ruins, mas ele não aparece muito nos jogos. Acho que como o Botafogo sente um pouco a falta do Honda, ele acaba não aparecendo. O Calu, né, se não me engano, tá machucado. Dos dois é quem vinha jogando melhor, né, o Calu. O Botafogo tem um bom meio campo, né, como eu disse, com o Honda, tem o Caio Alexandre, que é uma das grandes surpresas, jogando bastante, jogando muito bem, fazendo gols, como foi no jogo contra o Fluminense, por exemplo, que o Botafogo empatou, contra o Sport, que o Botafogo venceu o Sport, ele fez um dos gols junto com o Honda. Tem o Bruno Nazário, que também desempenhando um futebol muito bom no ano de 2020. Eu acho que vai ser importante pro Vasco ter pro Botafogo, né, ter esse ímpeto aí no Brasileiro. Tem que melhorar muito, né? Não é só melhorar no retrospecto de resultados, e sim no retrospecto de desempenho. O Botafogo pouco ameaçou o Cuiabá até sofrer o gol. Até sofrer o gol, o Botafogo fazia um jogo de compadre com o Cuiabá, né? As equipes não atacavam. Era basicamente isso. Daniel, qual seria a sua opção? Para mim, o melhor nome, né, no mercado se chama Thiago Nunes. Né, no mercado. Eu não acho que o Botafogo vai trazer o Thiago Nunes, acho muito difícil. Acho que vai ser isso aí mesmo. Né? Na enquete que fizeram no Globoesporte.com, o vencedor foi o Vanderlei Luxemburgo, que há pouco tempo foi demitido do Palmeiras. Se for pensar no trabalho que o Luxemburgo fez no Vasco, não é descartável uma chegada do Luxemburgo à equipe alvinegra do Botafogo. Acho uma boa? Acho. Mas para mim a melhor opção seria realmente o Thiago Nunes, não só para o Botafogo, para qualquer time, né, do nosso futebol brasileiro. Enfim, galera, é isso. Em breve mais vídeos no canal. Como eu disse, vamos ter narração em breve, vamos ter mais análise. Provavelmente na segunda-feira, né, a análise da rodada. Liga que é sucesso, Cheiroso FC. Tamo junto e até a próxima.